Bom dia, Beatriz. Bom Tudo jóia? dia, tudo bem? Tudo Tudo certo. bom, tudo jóia. Fazia tempo, né? Fazia. Bah, É, pois é. Tu te formastes quando? formei no final de 2019, né, então o diploma lá tu me entregou em 2020, em janeiro, 17 de janeiro. Ah, vais conseguir me deixar vermelho já. Assim, ó, eh, me diz uma coisa, desculpe perguntar, mas que idade tu tens? Tenho 28 anos, 28, 94, nasceu? 93. Ah, 93, vai Ainda não fazer fiz então. ainda, vou fazer. Ah, que mês que tu é? Novembro. Novembro, eu nem sei o que que é antes sagitário. O que que é antes sagitário? Escorpião. Escorpião, tá É. bom. Assim, e me diz uma coisa, e tu estudasses onde antes de vir pra FURG? Eu estudei no Colégio Gonzaga, né, fiz meu ensino médio aqui em Pelotas, né, ainda faço residência aqui em Pelotas e trabalho em Rio Grande, então ainda continuo que nem, eu estava aí na faculdade, eu morava em Pelotas e estava em Rio Grande, fazia essa viagem. E aí foi aqui em Pelotas que eu fiz o ensino médio, entrei na 7ª série e antes disso eu ainda estudava em Bagé. Ah, tu é de Bagé. Sim, Ah, legal. Tá, e me diz uma coisa, a família, por qualquer motivo, foi morar em Pelotas, aí tu estudou no Gonzaga. Eu não sei se tu sabes, mas nós somos inimigos, né? Porque gato pelado. eu sou gato pelado e tu és galinha gorda, Exato. né. Para quem está a par dessa rivalidade, ou para quem não está a par dessa rivalidade, existe uma rivalidade eterna entre os 2 colégios, né, o Colégio Gonzaga e o Colégio Municipal Pelotense, que é o meu colégio, né. Mas assim, tá, e aí, tu fez da sétima até o ensino médio no Gonzaga, Exatamente. e gostava de que disciplinas na época? Gostava de matemática, de química e principalmente educação física, amava. É mesmo, é? É. Isso explica, por exemplo, eu acho que tu te envolveu com a atlética, não foi? Sim, Então isso explica um pouco por que que tu foi parar na atlética também. desde sempre eu gostei muito de esporte, né, e me fazia bem também, porque a gente não nem só de estudo dá para viver, né, então a Aham. gente era sempre bom dar uma relaxada, ainda mais porque viajava muito, né, e o esporte sempre me trouxe bastante conhecimento e também na parte ali de começar a lidar com meus problemas e liderança, consegui aprender muito com o esporte, né? Ser capitã, em querer resolver ali o time, ver algumas táticas, então isso aí me ajudou bastante na vida. Tá, e tu jogava o quê? Ou tu Jogava joga o vôlei. quê? Joga vôlei? Tu Ainda joga vôlei? jogo, né? Ainda jogo, mas não treino, agora é mais para brincadeira. Tá certo. E que posição tu jogava? Eu sou entrada de Ah, rede. tu é entrada de rede. É, Ah, legal. Tem responsabilidade. Tem que atacar? tem que atacar. Tem que atacar, Bola de legal. segurança. Isso, é a primeira escolha, né, é a Hum. primeira escolha e quando a coisa pega é quem tem a responsabilidade de decidir, legal, legal. Tá, me diz uma coisa, e aí você foi entrar, qual foi o caminho que você fez? Você fez Enem? Fiz Enem. Fiz E Enem aí e fiz para várias, universidades, né, na época eu fiz o Enem, eu fiz a Universidade de Santa Maria, prestei vestibular para lá, que era dividido, não me lembro, era por porcentagens. Fiz vestibular da URGS também, fiz alguns vestibulares, e para quais cursos? todos para engenharia química. Ai Jesus, por que que foi todos para engenharia química? Então, eu já tinha, na verdade, já tinha mais um contato com a engenharia química, porque eu morava em Candiota, estava em Bagé, né? E Aham. Candiota tem a termoelétrica. E meu pai trabalhava lá, então eu já tinha muito contato com relação a ver equipamentos grandes, conversava com engenheiros químicos que eram amigos do meu pai e fizeram na FURG, inclusive. Então, aí eu dizia, pai, o que, que eu tenho que ser para trabalhar aqui? Aí ele começava a dizer, ó, tu pode ser engenheira de automação, tu pode ser engenheira química, tu pode ser química, tu quer trabalhar no laboratório, tu pode ser bioquímico como eu, meu pai é bioquímico, né? E aí ele falava. E aí eu, tá, mas o que, que eu posso fazer para trabalhar né, com o processo em geral? E ele, aí tu vai ter que ser engenheiro químico, aí tu conversa com o tio Eduardo. Aí foi mais ou menos isso, né? Aí a gente levava para algumas visitas, né?
final de semana a gente dava uma passada lá, olhava, porque como é um pouco aberto, tu passando de carro, tu consegue ver bastante das operações unitárias, e aí ele meio que explicava, né? E aí aquilo foi mais minha menina dos olhos. Como meu pai tem laboratório, meus irmãos foram para a área de bioquímica, né? Então, tudo levava a crer que eu ia para a área de bioquímica, mas aí como eu quis muito, né? Aí foi meio que primeira vista, assim, o encanto da indústria. Tá, e me diz uma coisa, qual é o sobrenome do Eduardo? Ai, Eduardo é um alemão. Eduardo, não lembro, mas lá era o tio Eduardo e o tio Antônio Siqueira. Eram os dois. O Antônio Siqueira é mais velho, né? Isso. Eu estudei com a filha dele, o colega dela. Não, porque eu acredito que o Eduardo eu tenha dado aula já. Eu acho que sim. É. Ele se formou um pouco mais velho, mas ele ingressou lá, não faz muito, não. Acho que faz uns 15 anos, mas não faz muito, é ótimo. Ele não tem um sobrenome polonês complicado? Sim. Ah, eu sei quem é. Eu sei quem Sim. é. Não, e o mais legal é que eu dei aula para ele, para a irmã dele que fez engenharia de alimentos, tá? E depois eu fui colega da irmã dele quando eu fiz meu segundo doutorado. Então tu vê, né? Por isso que eu conheço o sobrenome como a letra P, mas é impronunciável, sabe? É Exato. Pietrovitz, é uma coisa assim, Isso. sabe? Aí você entrou na FURG e como é que foi nos outros resultados? Como é que foi a competição nos outros lugares? Então, na URGS não tive nem chance, né? Foi aquela 4 dias extensivos de prova, assim, bem difíceis, assim, principalmente o que eu achava que eu ia bem, que seria física, matemática e química, eu fui pior, né? E redação também já nunca foi muito meu forte, mas para a Santa Maria eu consegui a nota, né? Mas eu não gostava muito da cidade. Eu conheci Santa Maria, mas eu não gostava da cidade, assim, não gostava de ficar tão. Não tinha nada lá para mim, né? E Pelotas já estava pronto para ir para a FURG. Então, eu continuaria morando em Pelotas, já estava residindo aqui, então, para mim ia ser perfeito, né? E outra que, na verdade, foi meio que meu pai também falava bastante assim: Santa Maria é tradicional também, assim como a FURG, mas lá o pessoal dizem que, né, traz mais referências à parte química, não tanto industrial. A FURG vai te preparar melhor. Ele também, com esse expertise dele, né, dos colegas deles falarem isso, me trouxe também para uma universidade que seja mais tradicional com relação a processos e indústrias químicas. Interessante. E aí me diz uma coisa, aí você entrou na FURG no ano de 2012. 2012, tá. E aí, como é que foi o choque de realidade de sair da vida do ensino médio para a universidade? Então, até então eu nunca tinha pego uma recuperação na vida, né? E aí o primeiro ano foi terrível para mim, porque não sei se eu não estava acostumada com o tipo de avaliação, mas aí eu não consegui acompanhar e me perdi um pouco, e aí tive bastante recuperação, assim, no caso, exames, né, no primeiro ano. Mas foi, né? Algumas cadeiras eu meio que me embananei ali na entrada, que foi, me lembro, acho que foi física. Não, foi física. Introdução à engenharia química. Primeira introdução, agora eu lembrei. Introdução com a professora Vanessa. Me embananei, né? E aí acho que foi bem na época que tinha trocado. Antes a cadeira era mais com relação a palestras e com relação ao entendimento da cadeira, e aí foi mais introdutório a parte de processos. E aí foi um choque para mim, porque eu imaginava uma coisa, né? E eu nunca tinha chegado perto de uma aula de massa, e aí para mim foi muito um choque, assim. E aí me embananei ali. Mas depois consegui fluir mais, né? As disciplinas do primeiro ao segundo ano, com certeza, são bem introdutórias, são disciplinas que vão te fazer, vão se unir, né, mais ao longo do curso,
Mas, claro que o olhar do engenheiro químico começa ali a partir do terceiro ano, que tu se sente, né, que as coisas fazem sentido, tá naquele curso, se é aquilo que realmente tu quer. Deixa eu fazer uma pergunta complicada. Em algum momento tu pensastes em desistir? Não, sabe que, claro, eu sou uma pessoa bem, assim, que penso um pouco, né, antes de fazer, às vezes penso até demais, e demoro um pouco com as minhas decisões, mas tento ser o mais assertiva possível. Em desistir, não, ficava triste, né? Claramente, passei algumas dificuldades na faculdade, isso me deixava triste, me deixava para baixo, mas em desistir, não. Eu nunca pensei em desistir. Deixa eu explicar por que da pergunta. A gente tem uma preocupação grande, porque as universidades, elas, independente se elas são federais ou se elas são particulares, todas elas estão com uma crise de evasão muito grande. E aí tem vários fatores, é uma questão multifatorial, está associada à questão econômica, social, mas também tem um pouco de desilusão com a universidade, pelo menos no meu entendimento, sabe. Então assim, por isso que eu fiz essa pergunta, que é uma pergunta ruim da gente responder, né, por causa dessa nossa preocupação, né, e a gente já reconheceu nos dados de que a desistência, obviamente, ocorre até o segundo ano, né, a maior quantidade de desistência, até porque é no segundo ano que o aluno ele deixa de se matricular. É quando o sistema detecta que ele não se matriculou, entendeu. Então assim, e agora tu relataste que no terceiro ano foi que você teve o sabor da engenharia de verdade, né, mas, eu observo que a fala a respeito da introdução à engenharia mostra que teve um choque cultural com respeito à questão da introdução à engenharia, por exemplo. Aí tá, aí você foi para a parte básica da engenharia no terceiro ano, e lá nas disciplinas de termo, FT, na época chamava princípios de processos químicos, os balanços materiais, né, depois vem processos, o que que foi mais difícil lá? Sem dúvida, para mim foi princípio de processos químicos, né? Mas, no geral, também ali na parte de termo, análise, são matérias-primas que tu tem que estar. Matérias-primas, querida, é o problema da empresa, né. São matérias, são São disciplinas. disciplinas, são Olha, disciplinas. Não, normal, normal. Manhã de sábado, tá são, liberado, tá ah, liberado. E aí? são disciplinas que tu tens que ter mais, mais não, a partir do terceiro ano tem que ter em todas, né? Uhum. Bastante cuidado, né? E muito foco, porque são matérias, são disciplinas que a partir dali tu vai começar a conectar uma com as outras, né? E aí tu vai ter uma percepção, tu vai chegar em análise lá e tu vai ter uma percepção daquelas disciplinas diferente, tu vai ter que unir elas sem saber que tu tá unindo. Entendi. Então, são disciplinas assim bem, para mim foi bem difícil, sabe? Às vezes tu não fazia sentido porque que eu estava fazendo aquela disciplina, né? Daquele modo. A gente sabe que ainda tem algumas disciplinas que são mais tradicionais, né? Que o pessoal ainda tem uma didática mais tradicional, né? Tem outras disciplinas que têm uma didática mais inovadora, né? Então, dependendo do aluno, ele consegue assimilar aquilo com mais facilidade ou não. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa que consigo assimilar com didáticas inovadoras. Então, para estudar, eu buscava pensar diferente, porque daquele modo tradicional eu não conseguia assimilar a matéria. Tá, e aí a gente, no nosso curso, a gente tem o projeto de graduação, né, e aí eu vou me sentir totalmente à vontade de fazer essa pergunta, porque eu fui orientador do teu grupo, né, e como é que foi se preparar para fazer o projeto e como é que foi o trabalho do projeto? Qual é a tua opinião sobre o trabalho na disciplina de projeto e o trabalho do projeto? É um trabalho bem completo, requer bastante, assim,
foco, né? Tu tens que mergulhar de cabeça. Então, foi bem difícil, assim, porque tu ainda tem o fator ali de você estar totalmente focado e querer aquele canudo, querer aquela graduação, e também tem um fator, né, emocional que pega, porque e se eu não conseguir? E se não der? E aí, a cada apresentação, tu fica ainda mais com um pouco mais de insegurança, ou segurança, né, dependendo até da banca, né, te dá aquele feedback, mas foi bem complicado, porque além do você tem que ter todos esses pontos aí para olhar, também, né, tu tem que ver como é que teu grupo, porque tu não tá ali sozinha, tu tá com pessoas, né? Então não são máquinas, tu tem que trabalhar com pessoas. Então isso é muito, muito difícil, porque pessoas elas não trabalham da mesma forma e nem com a mesma frequência, né? Então tem pessoas que vão ser mais rápidas, tem pessoas que vão conseguir fazer e assimilar aquilo mais devagar. E é normal, e isso eu aprendi, né, da pior forma, eu diria isso, porque tive alguns desentendimentos com o meu grupo, mas com certeza a gente desviou isso, foi um aprendizado bem grande. Não aprendi só engenharia química, né, no projeto, aprendi também a lidar com essas situações e foi bem positivo no final, né, graças a Deus, mas realmente, se a gente... E chegou a esse ponto, a minha colega queria desistir por esse ponto, assim, de desentendimento. E aí foi com conversa e com entendimento, né, que cada uma consegue, focando, cada uma consegue dar aquilo que realmente está trabalhando, que a gente conseguiu unir e fazer esse projeto, porque foi difícil. Deixa eu fazer um elogio aqui. Uma das estratégias que as pessoas fazem quando chegam na época de fazer a disciplina é escolher o grupo. É a escolha do grupo. E aí eu quero fazer um elogio, porque o grupo de 3 que vocês eram, né, vocês acolheram uma pessoa que entrou no meio do curso. E que vinha de uma outra instituição, com outra filosofia, com outra frequência de trabalho, com outra velocidade, com outras habilidades, com outras aptidões, tá certo? E eram muito diferentes das nossas, porque culturalmente era muito diferente. E apesar dos percalços, né, vocês conseguiram ser muito bem-sucedidas, né, no meu ponto de vista de orientador. E aí, eu sempre digo que eu não faço nada. Isso é verdade? Que eu não faço nada? É verdade. Na verdade, você faz, né? Tu dá todas Mas o dá, que eu faço? dá as ferramentas. Quem Ah, tem que trabalhar e construir é a gente. isso, então assim, eu nunca meti a mão por ninguém. Nunca precisei meter a mão por ninguém. Tanto é que eu também tive grupos que reprovaram, porque eu não quis fazer pelas pessoas, porque não é para o orientador fazer, é para o orientador orientar, né. E aí, nessa época tu já estagiava? Já estagiava. E que empresa era? Na Iara Brasil. Na Iara. E quanto Hum. tempo de estágio foi na Iara? Foi de 6 a 7 meses. Tá certo. E como é que foi a experiência de estágio? Foi bem bacana, assim, foi bem positiva. Foi meu primeiro contato com indústria química, né? Então foi diferente de tudo aquilo que a gente estava vendo no papel, eu estava vendo na realidade. Então transformar aquilo em construção, assim, foi bem diferente para mim. Eu acho que na verdade até uma crítica, uma sugestão, né? Mas o curso deveria, né, fazer mais isso, né, mostrar ao aluno como é que é a realidade. Muitas vezes a gente, talvez esteja faltando isso no início, né, no primeiro e no segundo ano, para ele realmente ver como é que vai ser o curso, como é que vai ser desenhado, e aí dar esse conforto, né, que acreditar no processo de cada disciplina que vai fazer sentido uma hora. Então, foi bem positivo o estágio para mim, aprendi várias coisas novas, coisas de até hoje, que análise de causas que até hoje eu faço, né? E também a parte ali de engenharia de produção,
que a gente também, claro que é uma ramificação, né? A gente faz uma ramificação da engenharia química, uma especialização, mas também é um ponto bem interessante, né? Que hoje está em alta ali, a parte de melhoria contínua. Então, foi bem interessante, gostei bastante. E se eu pudesse dar um conselho para o pessoal, faz quantos estágios der, que é muito bom. E procura, faz visita técnica, porque isso que vai fazer, né, tu entender o que é no papel e o que é na realidade. E se é realmente o que tu busca e se é realmente o que tu quer. Deixa eu te contar uma coisa, a gente tem certeza disso tudo, e eu estou falando agora como professor, tá, dentro da minha vivência aí de 30 anos de professor, tá, a gente tem certeza disso tudo que tu disseste, tudo. Só que a gente tá igual, tu é muito moça, não acompanhou o Caceta e Planeta, mas assim, o Caceta e Planeta tinha uma parte que ele dizia: "Com sérias restrições orçamentárias". Ou Uhum. seja, assim, a gente pode planejar as visitas que quiser, a gente não consegue o ônibus para sair do campus e ir na Iara, por exemplo, a gente não consegue o ônibus, porque a gente não tem necessariamente aporte financeiro para fazer isso. E se a gente conseguir planejar essa visita, a gente vai ter que planejar essa visita com 1 ano, porque a gente tem que colocar no plano de ensino com 1 ano de antecedência. E aí o que que vai acontecer? Eu não consigo, tu sabes, tu tens experiência profissional agora, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso, tem questões associadas ao funcionamento da empresa que a gente não pode marcar uma coisa com 1 ano de antecedência. A chance de dar certo é muito pequena, entendeu? Então, são coisas que vão uma na contramão da outra. Uma É. pretende planejar com uma antecedência absurda para poder fazer a dotação orçamentária, e a outra resolve um problema de forma a alocar o espaço para grupos de 12, 15, não para 20 e tantos, entendeu? Então, por exemplo, eu não sei se tu sabes disso, né, mas teve um tempo que a gente tinha os nossos próprios capacetes para poder visitar, né, porque hoje em dia nem os capacetes as empresas têm, né, os capacetes de segurança, os EPIs, né. Mas aí tá, e aí, esse estágio, você acabou o estágio e aí, o que aconteceu? E aí que eu ainda tinha mais um semestre na FURG, né? Porque ainda deixei uma cadeirinha pendente. E Hum, aí eu fiz essa cadeira, aí fui para a formatura. E aí me formei em 17 de janeiro e consegui algumas. A partir dali, né? Pedi meu dinheiro, o presente em dinheiro, né? Na formatura. Ah, quer me dar presente, me dê dinheiro. E aí investi em curso, estudei um pouquinho, deixei um pouquinho melhor meu currículo, comecei a entregar o currículo. Fiz algumas entrevistas, algumas não deram certo, fiz alguns começo de trainee, né? Porque quando estava recém-formada, alguns trainees ainda não admitiam o meu período de formação, tinha que ser um pouco mais. E aí consegui uma entrevista na Timac Agro. Fiz essa entrevista, né? Foi bem agradável. Falaram que iam retornar. Aí passou umas 2 semanas, me retornaram, pediram outra entrevista. E aí foi na verdade um chamado, né, para trabalhar com eles. Então, passou mais ou menos ali 45 dias de formada, foi um processo bem rápido e já consegui meu primeiro emprego. Eu sei que isso não é normal, né? Geralmente o pessoal demora um pouquinho mais a conseguir. Realmente, hoje em dia, o mercado está bem difícil, não está muito fácil até de recolocação. Então, eu me sinto uma pessoa bem privilegiada, né, de ter conseguido meu emprego assim, 45 dias de formada, não tive aquelas férias, né, mas pelo menos consegui fazer meu curso e não parei de estudar, porque eu percebi que ao momento que eu entrei na empresa, tudo fica se atualizando constantemente. Então, separar o trem passa. Então, tem que se atualizar. Né? Infelizmente, não, quem achou que ia se formar e parar de estudar, aí a notícia é ruim, a gente tem que continuar estudando. Se atualizando, fazendo cursos. Quem quer seguir a vida acadêmica vai se atualizando para o lado, né, que deseja,
e quem vai seguir na carreira de engenheiro químico na parte de processos também vai ter que se atualizar, né? Porque hoje em dia nada funciona se tudo muda muito, muito rápido. Tem coisas que ainda são tradicionais, mas tudo muda muito rápido e a automação, né, está atropelando e aí a gente vê as indústrias 4.0 muito forte. Eu queria perguntar, já que tu tocaste nesse assunto, a respeito da questão, por exemplo, do uso do simulador, né? A gente tem uma campanha, lá sei eu como é que eu vou falar, a gente tem um desejo, né, eterno de adquirir a licença do RAICYS, né, do simulador que a gente usa. E aí, para fins acadêmicos de projeto, a gente acaba usando uma versão desatualizada, né, que nos obriga a usar uma máquina virtual, né? Uma máquina virtual que é uma máquina virtual que roda o Windows XP lá de 2008, né? Tudo que eu estou dizendo, tu tá balançando a cabeça, mas é verdade, né, Beatriz? Tudo que eu estou dizendo, né? Não, e muito defasado, né? Eu me lembro que chegava na hora do projeto, o pessoal começava, quem tinha condições, começava a trocar os computadores por novos, porque não rodava, e trancava, e, e era uma maneira bem defasada da gente fazer, né, as simulações, porque tinha alguns computadores que não eram compatíveis, trancava a máquina virtual, você perdia os arquivos, era difícil, assim, que não é o ideal, né? E Deixa eu fazer tem. uma pergunta agora, assim, ó. Desculpa interromper. Quando você fez o curso e fez as disciplinas da área de computação, você imaginava que ia usar tanto assim computação no final do curso e hoje em dia? Não imaginava. Bom, até às vezes a gente troca algumas figurinhas, né? Troca com o professor algumas figurinhas e não imaginava. Dizer para ele, ó, hoje eu estou vendo medidor de vazão, hoje eu estou vendo uma sintonia fina, vi as equações de Ziegler-Nichols, vi o PID, né, ser na minha frente, rodando na minha frente, e isso aí não vou precisar usar. Não, né, gente, tá assim, ó, tu nem imagina, mas as coisas vão começando a aparecer e fazer muito sentido. Tudo que a gente aprende, né, tem que acreditar no processo. Talvez eu não tenha essa cabeça, se eu fosse para o passado, né, minha cabeça não é a mesma. Eu estaria pensando, nossa, por que eu estou fazendo isso? Né? Não vai fazer sentido, só se eu for para a área de automação que eu vou ver isso aí. E não é verdade. Não é verdade. A gente aplica isso diariamente, né? A gente tem controles em toda a fábrica. Qualquer fábrica vai ter um controle, vai ter um CLP, vai ter alguma coisa algum supervisório, alguma coisa que vai envolver controle. E hoje em dia nada funciona se não tiver o controle também. Tá, e assim, agora já encaminhando para fechar, fazer um, uma união do que a gente conversou. Tu ia e voltava de Pelotas, certo? Sim. Tá, e como é que foi a questão da vivência universitária, nessa ida e volta, assim? Como é que tinha épocas que você ficava aqui, na época que tinha prova, como é que fazia? Não, eu sempre gostei de estudar sozinha, nunca gostei de ficar com mais gente. Então, eu sempre preferi voltar para casa e estudar em casa, e, e algumas partes me prejudicava, porque pela distância, teve alguns períodos da minha caminhada que eu tive cadeiras de manhã, né? Algumas cadeiras de manhã e outras tarde da noite. Então, teria Tinha que gavetas enormes. Exato. Então, teria que ficar esse período inteiro na faculdade. Então, tinha que fazer escolhas inteligentes, né? Não ficar no CC jogando truco. E aí, essas escolhas inteligentes era tu estudar, né? Fazer algum tipo de lista, ou se atualizar o inglês, alguma coisa que vá fazer sentido na tua vida. E eu comecei a fazer algumas aulas de inglês, porque
nunca foi meu forte, né? E eu sei que hoje em dia o engenheiro tem que saber inglês, que todos os livros, a gente vê na faculdade, né? Vários livros são em inglês. Então, se você não saber falar inglês, ou ler inglês, ou pelo menos entender, vai dificultar muito. Então agora talvez você entenda por que que a gente faz questão de que os livros sejam em inglês, né. Sim, Porque o cotidiano da indústria a pessoa é usuária da língua inglesa, seja através de documentação, seja através de, documentos trocados entre empresas e assim por diante, né. Tá, e me diz uma coisa, a questão da atlética, quanto tempo você foi da atlética? olha, eu fui quase toda a graduação, exceto na parte ali do último ano, né, de graduação, que eu achei que ia me atrapalhar, meu desenvolvimento ali com o projeto, aí eu me afastei, continuei jogando meu vôlei aqui em Pelotas no clube, continuei fazendo minhas atividades de esporte, mas na faculdade me afastei, né, não ia nos eventos, porque eu achei que ia me atrapalhar um pouco com relação a eventos sociais, a viagens com esporte, e aí, mas quase toda a minha graduação eu participei da Atlética, e foi um período muito bom, assim, ó. Eu entendo a Atlética é basicamente como um pet, Uma empresa algum, júnior? uma empresa júnior, algum tipo de extensão, assim, um extra, né, que você vai fazer na faculdade, também tem que fazer escolhas inteligentes, né? Eu consegui tirar muito proveito com relação à parte de logística, né? A gente precisava ver como é que a gente ia até os eventos com um ônibus, barganhar, fazer orçamento, essa parte toda eu aprendi e isso veio para o meu currículo, né? Agora, se eu ficasse lá só fazendo, só jogando, ou só fazendo alguma coisa com relação à festa, por exemplo, eu acho que isso aí fica um pouco perdido, né? Mas é sempre bom tu buscar alguma coisa com relação a trazer isso para ti, para tua vida. Ou ser líder, ou ver algum tipo de coisas que tu não... Ah, eu aprendi a usar o Photoshop, por exemplo, né? Já é um quê que tu vai trazer para tua vida e vai acrescentar, vai somar. Assim, tu sempre foi assim de querer dar significado para as coisas que tu faz? Não, nunca quis. Porém, a eu te falei, né, minha vida mudou, assim, e depois da pandemia, meu pai descobriu que tinha câncer e foi bem difícil, assim, ainda mais a área ali da pecuária e agricultura não parou, então não consegui fazer home office, foi bem difícil, sim, porque ele ia para Porto Alegre, eu não conseguia ver ele, eu não conseguia visitar ele por causa do vírus, então foi bem complexo, assim. E aí, quando acontece isso, acontece alguns traumas, alguns eventos na tua vida, acaba que tu consegue enxergar, né, de forma diferente e querer dar sentido às coisas que tu aprendeu. Então, acho que foi por isso que agora parece que eu meio que hoje me vejo como outra pessoa, com outra cabeça, né, e com certeza um pouco mais madura, tenho muito a amadurecer, muito a aprender ainda, mas sempre buscando alguma coisa para ver se vai fazer sentido para mim, para não ter aquele vazio, né? Eu quero que agregue. Entendi. Ai, e que pena que a gente está chegando no fim. Qual o conselho que tu dá, assim, para quem, tá no meio do curso, está no início do curso, está no fim do curso? Qual conselho você dá para esses colegas que estão aí fazendo o curso ainda? Então, o primeiro conselho, eu vou dar alguns, né? O primeiro conselho é não se comparar, não se comparem com ninguém. Todo mundo é diferente, né? Não comparar. Fulano tirou A, eu tirei B, fulano sabe C, eu sei D. Não se compara. Mas se caso sente necessidade daquilo, estuda, vai aprender. E o outro conselho seria acreditar no processo, né? Não desistam, acreditem no processo que faz sentido. Se o processo foi feito daquela maneira, foi feito com aquela construção, ele vai te levar a algum lugar que vai fazer sentido. Então, escutem os professores, principalmente, que vai fazer sentido, né, na tua vida.
e na vida acadêmica também. E boa sorte, né? Porque a gente sabe, eu passei por isso, eu sei que não é fácil. Sempre, se precisar também de ajuda, procurem, porque ninguém faz nada sozinho, então procurem ajuda. Beatriz, assim, eu quero agradecer imensamente, tá, a tua disponibilidade de participar desse tipo de conversa, que é uma conversa que a gente, já é a 8ª conversa que eu tenho desse tipo, tá certo? Eh, Na realidade, essa conversa nasceu do pedido de uns alunos, que vieram me perguntar assim: "Professor, quando é que o senhor vai fazer de novo aquela conversa que o senhor faz com quem já se formou?", porque eu tinha parado de fazer, tá certo? Eu queria agradecer muito de coração, tá? Muito obrigado, tá? E tudo de bom, muito sucesso, tá? Eu que agradeço, brigadão, e para o pessoal que vai assistir aí, se tiver qualquer coisa que eu possa ajudar, vocês entrem em contato. Eu também estou sempre em contato com professores, quando tiver alguma liberação de vagas para estágio, alguma vaga para alguma coisa, a gente sempre está em conjunto, né? A gente sempre passa isso, e se precisarem de ajuda, estamos aí, estamos às ordens. Para você também, professor. Tá joia. A gente acha a Beatriz Grilo, em que redes sociais? No LinkedIn. No LinkedIn. Tá joia. Beatriz Borges Grilo, né, Beatriz? Tá. Então tá, obrigado, um abraço, tudo de bom. Obrigada.